Fala galera, bem-vindos à primeira aula aqui do Espaço Geek. Meu nome é Rodrigo e dou aula de matemática. Meu Instagram é esse que está aqui no cantinho do quadro, mas também vou deixar ele na descrição desse vídeo. A nossa dica de hoje de matemática é com relação ao triângulo retângulo. Só que antes de dar essa dica, vamos relembrar algumas coisas bem básicas de triângulo retângulo que vão ser bem importantes para a gente, para a dica que eu vou dar hoje. O que a gente tem que relembrar? Triângulo retângulo tem que ter um ângulo de 90 graus. Os três triângulos desenhados ali no quadro têm ângulo de 90, então são triângulos retângulos. O que muita gente confunde? Aquelas duas palavrinhas, hipotenusa e cateto. E essas palavras você não pode confundir. Sempre quem está de frente para o ângulo de 90 graus a gente chama de hipotenusa, que aí eu vou abreviar ali no caso. E sempre os lados que formam o ângulo de 90 graus, formando algo parecido com aquela letra L, os lados que formam 90 graus, a gente chama eles de catetos, que eu vou abreviar também. Então, só relembrando o básico que a gente vai precisar. Em qualquer triângulo retângulo, quem está de frente para o ângulo de 90 graus é a hipotenusa. Os lados que formam 90 graus, a gente chama eles de catetos. Aí você pode me perguntar, mas professor, e quando o triângulo está desenhado meio diferente, tipo esse triângulo daqui? Gente, a regra é exatamente a mesma. Tá de frente para 90, a gente chama de hipotenusa. Formou o ângulo de 90 graus ali em cima, recebe o nome de catetos. Muita gente confunde isso e não pode confundir. Então, resuminho rápido. De frente para o ângulo de 90 graus a gente chama de hipotenusa, formou o ângulo de 90 graus, chamamos de catetos. A hipotenusa e os catetos são necessários para aquela fórmula extremamente importante que a gente tem no triângulo retângulo. O roxo aqui não está me ajudando, tá, gente? Vou ter que escrever com vermelho mesmo, tá? A fórmula importante é a fórmula do Teorema de Pitágoras. Com a hipotenusa e com os catetos, a gente usa essa fórmula daqui, que é uma das fórmulas mais importantes que a gente tem dentro da geometria no triângulo retângulo. Como que funciona a fórmula do Teorema de Pitágoras? A gente escreve assim, ó, a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Essa formulinha daqui destacada no nosso quadro é o que a gente chama de Teorema de Pitágoras. Como que é a frasezinha que a gente usa? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, quando a gente tem um exercício de triângulo retângulo, que a gente precisa de saber algum dos lados, uma boa alternativa é usar o Teorema de Pitágoras. Só o que acontece? Na aula de hoje, a gente vai tentar simplificar ao máximo o uso do Teorema de Pitágoras. E mais importante do que isso, tem exercício que você não vai precisar do Teorema de Pitágoras. O que acontece? Dá uma olhada nesse triângulo daqui, ó. Um lado vale 3, o outro vale 4, e o terceiro lado eu vou chamar de x, que eu quero descobrir. Muita gente tenta descobrir quanto que vale aquele x usando o Teorema de Pitágoras. Não tem problema nenhum fazer isso, mas você estaria fazendo conta à toa. Por qual motivo? Primeira dica importante de hoje: todo triângulo retângulo com catetos valendo 3 e 4, o terceiro lado vai formar uma sequência bonitinha. 3, 4 e 5. Não esqueçam disso jamais. Triângulo retângulo com catetos valendo 3 e 4. A hipotenusa você pode fechar o olho e escrever que ela é igual a 5. Esse é um tipo de triângulo que a gente chama de triângulo pitagórico, que todos os lados dele possuem medidas inteiras. Então, foco naquele triângulo ali, ó. Presta muita atenção nesse triângulo,
Porque em questão de Enem, em questão de outros vestibulares, aquele triângulo é manjadíssimo, ele aparece muitas vezes. Então não esquece. Tem um cateto 3, tem um cateto valendo 4. O lado desconhecido a gente chama de 5, beleza? A partir daí a gente vai para a dica da aula de hoje. A dica principal para a gente tentar fugir o máximo possível do Teorema de Pitágoras é simplificar os lados do seu triângulo. Primeiro exemplo, um lado vale 48, o outro lado vale 36. Quero descobrir quanto que vale esse x. Muitos alunos tentariam fazer Teorema de Pitágoras. Qual que é o problema de fazer Teorema de Pitágoras aqui? Você teria que fazer 48 ao quadrado e teria que fazer 36 elevado ao quadrado. Lá no Enem você não tem muito tempo para fazer essas contas não. Então sempre que possível, gente, simplifique os lados do seu triângulo. Quer ver como fica bom? No primeiro aqui, 48 e 36, a gente pode simplificar. Por 2 dá, professor? Dá. Por 4 também. Também dá para simplificar por 6. Mas tem um número muito bom que dá para simplificar o 48 e o 36. Dá para a gente simplificar por 12, esses dois aqui, ó. E você vai ver que quando a gente simplifica por 12, vai aparecer uma coisa muito boa para a gente. 48 dividido por 12, isso é igual a 4. 36 dividido por 12 vai ser igual a 3. O que tem que vir na sua cabeça na hora? Se você simplificou, apareceu um 3 e um 4, lembra do triângulo manjado aqui do canto, ó. Se um lado vale 3 e o outro vale 4, o lado que está faltando vai valer 5. Só que o que acontece? Aqui a gente simplificou por 12. Então se você divide por 12, aqui você vai ter que aumentar 12 vezes. Você vai ter que pegar o 5 e multiplicar por 12. Então o x desconhecido que a gente quer saber vai ser igual a 60. Então, voltando no primeiro exemplo, para relembrar. Apareceu um triângulo retângulo, sempre que possível, gente, simplifique os lados do seu triângulo. Se eu dividir por 12, o 5 eu vou ter que multiplicar por 12, deu igual a 60. E lembrando, por que que aqui é 5? Por causa daquele triângulo manjado. 3, 4 e 5. Então o primeiro exemplo está feito. Ok? Show demais? Vamos para o segundo agora. Um lado vale 21, o outro vale 28. Quero saber o lado desconhecido aqui que eu chamei de x. 21 e 28 não sai fazendo conta direto. Vamos pensar. 21 e 28 dá para simplificar. 21 e 28 dá para dividir pelo mesmo número que é 7. 28 dividido por 7 dá 4. 21 dividido por 7 igual a 3. Então olha como que é ótimo simplificar os lados do triângulo. Apareceu um 3, apareceu um 4. O que tem que vir na cabeça na hora? Triângulo manjadíssimo. O triângulo 3, 4, o lado que está faltando vai ser 5. Só que sempre lembrando, gente, se eu simplifiquei por 7, o 5 daqui eu vou ter que multiplicar por 7. Então o lado desconhecido ali vai ser igual a 35. Então qual que é o resuminho da dica de hoje? Simplificou os lados, depois você tem que multiplicar. Se eu divido por 12, eu multiplico por 12. Se eu divido por 7, eu multiplico por 7. Vamos para o último exemplo, então, dessa parte aqui do meio do quadro. Um lado vale 6, o outro vale 10 e o desconhecido vale x. Quero descobrir quanto que vale o x. Tanto o 6 quanto o 10 dá para a gente simplificar. 6 e 10 dá para simplificar por 2.
6 dividido por 2 dá 3. 10 dividido por 2 dá 5. Qual que é o cuidado que tem que tomar? Não pode vir para mim e falar: Rodrigo, entendi. Se um lado vale 3 e o outro vale 5, pela ordem que você me ensinou, o lado que está faltando seria 4. Gente, muito cuidado, porque tem muita gente que se perde nisso daí. Só é válido essa regra do triângulo 3, 4 e 5 quando os catetos valem 3 e 4. Então, quando esse lado daqui vale 3 e esse outro vale 4, aí você pode falar que a hipotenusa vale 5. Por que que a regra não se aplica nesse triângulo? Porque o 5 e o 3, eles são catetos. Então, a regra não vale. A regra só vale quando os catetos são 3 e 4. Como os catetos aqui são 3 e 5, você não pode afirmar que o lado que está faltando vale 4. Como que você vai fazer? Se não caiu no triângulo manjado, aí, gente, não tem como escapar. Você tem que fazer o teorema de Pitágoras. Como que a gente faz? Eu simplifiquei, deu 3 e 5. Como que vai funcionar o teorema de Pitágoras então? X ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais 5 ao quadrado. X ao quadrado vai ser igual a 3 ao quadrado 9, 5 ao quadrado 25. Fica x ao quadrado igual a 9 mais 25, 34. Relembrando, quando você chega numa equação aqui, x ao quadrado igual a 34, você tem que calcular a raiz quadrada. Então dá raiz de 34. Mas será que é essa a resposta? Pensa um pouquinho. Será que a resposta é raiz de 34 mesmo? Lembra que no triângulo a gente simplificou por 2. Qual que é a regrinha que eu estou ensinando na aula de hoje? Simplifiquei por 12, multipliquei por 12, simplifiquei por 7, multipliquei por 7. Tem que aplicar a mesma coisa aqui. Se eu simplifiquei por 2, este resultado daqui eu tenho que simplificar por 2. Tem que multiplicar por 2, hein? Falei simplificar, falei errado, hein? Então, se eu simplifiquei por 2, aqui eu tenho que multiplicar por 2. Fica 2 raiz de 34. Gente, tem aluno que morre de medo de raiz que não é exata. Pelo amor de Deus, não fica com medo, não. Lá no Enem pode perfeitamente ter uma questão que a resposta dá uma raiz que não é exata. Então, por favor, eu sei muito bem que aluno odeia decimal, fração e raiz que não é exata. Mas lá para o Enem você tem que perder esse medo, porque lá perfeitamente podem ter questões com resposta tipo essas daqui. Então, o resuminho de tudo que eu falei, a dica principal de hoje é essa. Você simplificar os lados do seu triângulo sempre que possível. Ok? Último exemplo de hoje. A gente tem aqui uma bonequinha muito bonitinha que eu desenhei. E ela tem 1,60 m de altura. O que acontece? Essa bonequinha está de frente para um prédio grandão, que a altura do prédio é desconhecida. Inclusive, a pergunta da questão é: qual a altura do prédio? Então a gente tem esse desenho daqui, que é uma questão com historinha, uma questão contextualizada, que poderia perfeitamente cair algo parecido lá no Enem. Você tem uma menina de 1,60 m e o que fala? A distância de roxo aqui, da cabeça dela até o topo do prédio, é 30 metros. A distância aqui no chão, a distância horizontal, entre a garotinha e o prédio é de 24 metros. A pergunta principal da questão é: qual a altura que esse prédio vai ter? Então, o que eu falei na aula de hoje deve ter algo de útil para essa questão daqui.
Quer tentar fazer sozinho? Pode pausar o vídeo e voltar daqui a pouquinho para conferir se você acertou ou não. Vamos ver como que funciona essa questão daqui? O que acontece? A aula de hoje a gente aprendeu sobre triângulo retângulo. Então em algum momento naquele exercício tem que aparecer um triângulo retângulo. Presta atenção no que você vai fazer nessa questão, que vale para outras questões com desenho parecido. Você vai fazer aqui uma linha pontilhada, ó, até chegar lá no prédio. E essa linha forma 90 graus. O que acontece se você for bem observador? Você vai perceber que a linha roxa, com essa linha pontilhada de vermelho e essa linha de preto daqui, elas vão formar um triângulo retângulo. Vamos tirar esse triângulo da figura para ficar mais fácil da gente entender? Vamos desenhar ele aqui, ó. Vamos desenhar esse triângulo fora daquela figura para ficar mais fácil de entender. O ângulo aqui é de 90 graus. Essa distância daqui vale 30. E a distância horizontal vai valer 24. Eu não sei quanto que vale essa altura daqui. O que a gente não sabe na matemática, normalmente a gente usa uma letra que é a letra X. Então, essa questão daqui, com esse desenho e com essa historinha, a gente pode resolver através de um triângulo retângulo que tem a ver com a nossa aula de hoje. E o que eu ensinei aqui no começo? Um dos recursos seria você utilizar o teorema de Pitágoras. Só que qual o problema? Teria que fazer 30 elevado ao quadrado e 24 elevado ao quadrado. Você ia demorar muito para resolver. A dica principal de hoje é o que você vai usar naquela questão ali do cantinho. O 30 e o 24 dá para a gente simplificar. Dá por 2? Dá. Dá por 3? Dá. Mas tem um número melhor que a gente pode usar. 30 dividido por 6 e 24 dividido por 6. Então, nessa questão, a melhor opção é você simplificar por 6. Quanto que vai dar? 30 dividido por 6 é igual a 5. 24 dividido por 6 é igual a 4. O que tem que vir na cabeça mesmo? Triângulo manjado ali do canto, gente. Se aqui a hipotenusa vale 5 e aqui embaixo o cateto vale 4, lembra do triângulo manjado. Se a hipotenusa é 5 e um dos catetos é 4, originalmente esse x valeria 3. Só o que acontece, que eu já apliquei nos exemplos aqui do meio, se eu divido por 6 aqui para simplificar, eu tenho que multiplicar por 6. Então, quanto que vai dar o meu x aqui no caso? 3 vezes 6, x igual a 18. Aí vem mais uma pergunta. Será que o 18 é a resposta da questão? O que eu achei que eu chamei de x é essa altura daqui. Eu achei que aqui vale 18. Então, essa altura daqui vale 18. Não é a altura completa do prédio, que é o que o exercício vai pedir. O que a gente vai ter que fazer? A altura do prédio, que é o que a questão está querendo, que ele chamou pela letra H. Como que a gente calcula? Este pedaço daqui a gente encontrou que é igual a 18. Só que a gente tem que somar com o que está faltando até o chão. Dá uma olhada no desenho aqui. O que falta para chegar no chão é exatamente a altura da menininha, que é uma altura de 1,60 m. Tem vários exercícios desse tipo por aí que usam o mesmo raciocínio, tá? Primeiro você faz aparecer o triângulo retângulo, resolve usando a dica que eu dei, que é de simplificar. Só que o 18 que a gente encontra é esse pedaço daqui. Para achar a altura completa,
18 mais a altura, que é 1,60, a altura do prédio é igual a 19,60 metros. Respondida a nossa última questão, que é uma questão de um estilo bem parecido com o que o Enem gosta de cobrar. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, gente. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho para receber notificações sempre que tiverem novos vídeos. Um abraço para todos.